Agora, no Show da Mensagem, as suas questões e dúvidas sobre a Igreja Católica Apostólica Romana são esclarecidas. Por dentro do assunto, com o Padre Ednei Batista. Assinando o Por Dentro do Assunto, Peregrinos, Viagens, Etiquira Turismo, Peregrinação para Todos. Damos início a mais uma edição onde você esclarece as suas dúvidas para caminhar mais e melhor na sua fé, entender melhor ainda a sua Igreja Católica Apostólica Romana, com produção de Donizete Eugênio, Departamento de Jornalismo, direção de Fernando Menegatti, supervisão geral do Padre Luiz Fernando Soares, nos auxílios técnicos Márcio Buim, apresentação de Carlos Lucena e Padre Ednei Evaldo Batista. Bom dia, sua bênção, Padre. Bom dia, Deus o abençoe e abençoe a todos os nossos ouvintes também. O povo tem sede de saber e é o que a gente vai estar dando essa força para que entenda um pouquinho mais esta fé, não é, Padre? Com certeza, a gente fica muito feliz com essa vontade de conhecer mais sobre a fé, sobre a Igreja, sobre a nossa caminhada cristã. Pois bem, povo de Deus, já vai preparando a sua pergunta pelos telefones 3954-3010 e 3954-3011. Lembrando que, caso não queira se identificar, respeitaremos, não há problema algum, mas a participação tem que ser ao vivo. E também estamos disponibilizando para você o nosso WhatsApp 981287625 para já você começar a fazer as suas perguntas. Antes, o tema para reflexão, Padre. Sim, nós queremos hoje falar sobre um símbolo também, né, que nós temos na nossa vivência religiosa católica, que é a rosa atribuída a Santa Teresinha. Hoje é o dia de Santa Teresinha, padroeira lá da nossa paróquia, e toda a igreja se alegra então com esta santa, que com certeza atrai os olhares de todos, fala ao coração de todos. E ligada a ela então temos esse símbolo que é a rosa. Da onde que surge essa história? Santa Teresinha, nas suas falas, nos seus escritos, ela diz assim: eu passarei o meu céu fazendo o bem sobre a terra, e quando eu lá estiver, no céu, farei descer uma chuva de rosas sobre a terra. As rosas aqui, na fala dela, simbolizam esse bem que ela desejava para todos, esta felicidade, esta realização do coração de todas as pessoas, pelo que ela rezava, pelo que ela se sacrificava, né? E ela dizia que depois, quando ela estivesse no céu, ela continuaria fazendo o bem na terra, rezando, intercedendo pelas pessoas. Então, essa ideia das rosas como chuva era a graça que ela ia implorar para todos. Porém, tomando como base a palavra dela, em 1925, um padre fez uma novena. Ele desejava uma graça e pediu pela intercessão dela, exatamente porque ela tinha sido canonizada em 1925. Então, ele rezou os 9 dias pedindo que, ao final deles, ele recebesse então uma rosa, como uma confirmação de que ele alcançaria aquela graça. E para sua surpresa, antes dele terminar a novena, ele já recebeu a rosa. Ele fez uma segunda vez a novena e novamente ele recebeu a rosa como sinal de que aquela graça que ele estava pedindo, ela seria atendida. Então surgiu depois a tradição de se fazer a novena a Santa Teresinha, pedindo ao final o envio de uma rosa como confirmação de que a graça virá. Isso é importante? Mas é claro que não é fundamental. Nós devemos pedir a graça de Deus, pedir aquilo que nós temos necessidade, podemos fazê-lo, mas nunca condicionando, né, a nossa oração, a nossa prece, a necessidade de que tenhamos que ser atendidos, ou seja, Deus tem que nos dar um sinal de que nós vamos ser atendidos. Pode ser que nós já até tenhamos alcançado a graça e não tenhamos percebido, e também que nem venhamos a receber um sinal disso. Entretanto, as pessoas, a piedade sempre enxerga esta confirmação, né, da parte de Santa Teresinha
com a recepção de uma rosa. Há muitos testemunhos bonitos de pessoas que rezaram e depois realmente receberam uma rosa e verificaram a partir disso que aquela graça tinha sido alcançada. Estendendo um pouco mais esta experiência, na nossa paróquia, em algumas outras comunidades, no dia de hoje se faz a bênção das rosas em nome de Santa Teresinha, pela intercessão dela, e se entrega às pessoas, né, como um sinal do carinho, como um sinal da intercessão, da bênção, do testemunho de Santa Teresinha. E eu diria até mais, como sinal daquilo que nós também temos que ser na vida dos outros. Também nós devemos ser estas rosas que embelezam, que perfumam, que levam algo bom para a vida dos outros. Com uma vida cristã, com uma vida de dedicação, com uma vida de serviço, de amor, como foi a vida de Santa Teresinha. Então que a gente não fique olhando para a rosa só como essa confirmação da graça alcançada, mas como também um convite para aquilo que nós devemos ser na vida dos outros, fazendo coisas boas para os outros, conforme foi a vida de Santa Teresinha. E que ela interceda por nós, ela que é uma santa tão simpática, e eu diria ainda, tão simples de ser imitada, porque ela não fez nada de extraordinário. Tudo o que ela viveu foi o amor no concreto da vida, em todas as circunstâncias. No convívio com as pessoas, na atenção para com quem precisava da sua oração, na dedicação aos seus ofícios, no sofrimento, que ela viveu muito de perto, na doença, e na confiança em Deus. Em tudo isso, Teresinha viveu o amor na medida do amor de Jesus Cristo. Então ela não é difícil de ser imitada, exatamente porque não fez nada de incomum, mas fez extraordinariamente, de modo amoroso, as coisas mais simples da vida. Que ela interceda por todos nós e envie lá do céu muitas bênçãos, muitas graças para todos nós. Padre, ao final do Por Dentro do Assunto, eu gostaria de voltar no assunto Santa Teresinha. Para quem não conhece a sua história, isso poderia relatar para a gente. Claro. Tá, ok? Continuando Por Dentro do Assunto, agora participações do Parque Meia Lua. Ela ainda está por aí? Alô, Rosália, bom dia. Alô. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Fique à vontade, Rosália. Pode perguntar ao padre. Bom dia, Padre Ednei. Bom dia. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Então, Padre Ednei, eu quero que o senhor me fale uma coisinha. Pequenininha e muito grande. Eu quero saber se o novo catecismo, ele é sempre renovado? Ele é o quê? Renovado. Se ele é sempre renovado com Ah, tá. Entendeu? Outra coisa. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a anulação do casamento, que as pessoas agora ficam perguntando, agora eu posso anular. Não é nada disso. Tá bom. Gente tenta explicar às pessoas, porque não é tão simples assim igual as pessoas estão pensando, que a Igreja Católica agora anula qualquer casamento. Ok, obrigado, Rosália. Então eu gostaria que o senhor desse uma explicaçãozinha aí para nós, tá bom? Beleza. Muito obrigado. Um abraço para você, viu? também, obrigado. Aliás, padre, aproveitando que a Rosália perguntou, a Leni do Monte Castelo também faz a mesma pergunta em relação à nova determinação sobre nulidade matrimonial. O bispo agora é o responsável pelo processo também, aproveitando a pergunta da Rosália. Ok. Então, a questão do catecismo da igreja, ele é sempre renovado? Não. As verdades que a igreja acredita, e o catecismo ele é uma explicação destas verdades, para nós irmos compreendendo-as de forma mais profunda, ele não é sempre renovado, não é descoberto algo novo que é acrescentado, nem modificado aquilo que já estava. O que pode acontecer é uma atualização da linguagem. Às vezes alguma palavra que numa edição não está assim muito adequada, gera uma certa confusão, então numa próxima edição aquela palavra é modificada, mas não modifica o conteúdo. É uma palavra ou outra, né? Ou alguma imprecisão gráfica, alguma citação que saiu equivocada, bíblica ou de algum documento de igreja. Então, nesse sentido, pode ser que haja pequenas modificações de uma edição para outra, mas não no conteúdo. O conteúdo é sempre o mesmo. Eu tenho, por exemplo, a primeira edição,
Foi lançada em 92, se não me engano. Se eu pegar e comparar com uma edição atual, ela é a mesma. Pode ter uma ou outra palavra, uma outra correção pequena que foi feita, mas não no conteúdo. Sobre a nulidade matrimonial. Já começo dizendo que não se fala em anulação de casamento. Se fala em declaração de nulidade. São duas coisas distintas. Uma coisa é anular um ato que valeu. Então, uma coisa que teve validade, alguém que tem autoridade chega e desfaz aquilo, anula. Outra coisa é reconhecer que algo não valeu desde o seu início. Então, ao se reconhecer e ao se demonstrar isso, se declara documentalmente que aquele ato foi nulo desde o seu início. O que acontece com o casamento é esse segundo caso. Não se anula um casamento. Se um casamento valeu, somente a morte pode desfazer o vínculo que foi estabelecido entre um casal. Mas há alguns casos em que o casamento não valeu. Por quê? Porque faltaram algumas condições, alguns elementos que são necessários para a validade do casamento. Isso pode ser tanto na pessoa dos contraentes, isto é, do noivo e da noiva, quanto na pessoa do ministro, quanto até no processo, na documentação que foi feita para a celebração. Então, esses casos existem, casos em que o casamento foi nulo por falta de condições, por falta de elementos, por alguma falha que houve lá no ato ou anterior ao ato do casamento. Então, esses casos são estudados por um tribunal, têm que ser provados, por isso leva tempo, precisa testemunhas, às vezes precisa a participação de peritos, médicos, psicólogos, advogados, psiquiatras, psicólogos, tudo, né? Para se provar que aquele ato foi inválido, foi nulo. Depois que tem todas as provas, os juízes então avaliam o processo e aí dão o seu voto dizendo esse casamento existiu ou não existiu. O que acontece até hoje é o seguinte: um processo ele é feito num tribunal chamado de primeira instância. Aqui na nossa região, nosso tribunal de primeira instância é Aparecida. Depois de um bom tempo, quando era dada a sentença sobre o casamento, o processo ia para um outro tribunal chamado de segunda instância. No nosso caso, é em Belo Horizonte. Esse tribunal fazia uma avaliação do processo e confirmava ou não aquela segunda instância. E se pairasse uma dúvida muito séria, ou houvesse uma discordância na sentença, então o processo ia para Roma, para uma terceira instância, chamada a Rota Romana. Isso demandava muito tempo, além de muito custo. O que é que o Papa Francisco fez com um documento que ele soltou recentemente, chamado Motu Proprio, isto é, um escrito de próprio punho, né? Ele disse: vamos simplificar esse caminho. Ao invés de termos duas instâncias, vamos ter apenas uma instância. A sentença que vai valer é a da primeira instância. Bem feito o processo, chegou-se a uma sentença, aquela fica valendo. Quem é que vai confirmar a validade daquela sentença? É o bispo, que vai se assessorar com algumas pessoas, peritas nesse campo, e vai olhar o processo e vai dizer: eu aceito essa sentença, ela fica permanecendo. E isso é entregue depois ao casal. Então vejam, a legislação vai mudar em questão de tempo e de custos, não de exigências. Não quer dizer que a partir de agora, quem quiser pode anular o seu casamento. Não é isso. Eu sei que muitas pessoas estão interpretando dessa forma. Ah, não estou feliz com o meu casamento, não deu certo, eu vou lá e anulo. Não, não é isso. Só vai ser declarado nulo o casamento que foi nulo. O que não foi nulo, permanece valendo, mesmo que não tenha dado certo. Se não existem evidências de que aquele ato foi inválido, ele permanece
sendo válido. Então, a simplificação é o que vai acontecer, não a liberação para quem fazer o que quiser. Não é isso, né? O Papa não seria louco de fazer um documento dizendo agora quem quiser pode fazer. Então, esteja bem claro isso. O documento que o Papa fez vai valer a partir do dia 8 de dezembro. Portanto, até agora, permanecem os mesmos princípios que existiam até então. Depois de 8 de dezembro, vai ser feita uma legislação. Os casos que forem para o tribunal serão analisados na primeira instância, como é hoje. E depois, o bispo, com a sua equipe de assessores, vai confirmar ou não aquela sentença. É só isso que vai acontecer. Portanto, ninguém pense que agora liberou geral para anular casamento, porque não é isso. Tá certo. A gente fez essa pergunta aqui, participação do povo de Deus no Por Dentro do Assunto, e agora cabe mais para o povo de Deus fazer outras perguntas. Quem fala conosco agora, bom, é o Mário do Bandeira Branca. Mário, bom dia. Bom dia, tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz. Pode fazer a sua pergunta ao padre. É o seguinte, já ouvimos falar que quando uma pessoa recebe uma bênção, né? Certo? Essa pessoa tem que contar a bênção, né? Porque se não contar, já ouvi falar a respeito, né? Creio que não é novidade para o padre, que acaba perdendo a bênção, né? Agora, se isso for verdade, só para poder encerrar, quando os leprosos receberam a bênção, né? Não foram todos, um só, né? Que foi curado, né? Não, aliás, foram todos, desculpa. Aí um só que voltou, né? Para contar, né? Os outros não. Como ficou a situação dos outros? Ok. Veja, primeiro você usa a expressão bênção, né? Vamos falar de graça. Quando você alcança uma graça, você consegue um benefício por bondade de Deus, por misericórdia divina, então não se deve contar. Aqui a gente não pode misturar a nossa fé com superstições, né? Não. Esse negócio de não poder contar. Se eu recebi uma graça, uma cura, sei lá, um emprego, a transformação de um parente, de um familiar, eu tenho que dizer, Deus agiu naquela pessoa, Deus fez as coisas acontecer, Deus esteve presente na minha vida de modo mais sensível. Eu devo proclamar as maravilhas de Deus, a bondade de Deus, as coisas bonitas que Deus faz. Essa coisa de não poder contar, isso é superstição. Isso não vale para nós cristãos, né? Se contar, perde. Não. Se Deus deu, está dado. Ninguém vai perder o que Deus deu. Pode perder por outras consequências. Eu consegui um emprego e tal. Um dia você pode perder aquele emprego, mas não é porque contou para os outros. Fiquei bom da saúde, mas depois lá na frente teve outro problema. Ou até o mesmo, de repente pode voltar. Não quer dizer que isso aconteceu, porque eu contei a graça de Deus, né? As coisas bonitas que Deus faz na nossa vida, temos que proclamar sobre os telhados, para a glória de Deus, nunca para a nossa exaltação, nunca para nós sermos incensados pelos outros, aplaudidos pelos outros, mas para a glória de Deus, sim. Então não tem nenhum problema nesse sentido, e não misturemos superstições. Isto é a coisa que as pessoas inventam com aquilo que é bonito e é o lado sério da nossa fé. Mais uma participação do povo de Deus pelos telefones 3954-3010 e 3954-3011 no Por Dentro do Assunto do Parque Industrial. A Terezinha fala com a gente. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Oi, eu sei, mas fica à vontade, pode fazer a sua pergunta ao padre, Terezinha. Então, bom dia, padre Ednei. Bom dia. Parabéns pela sua paróquia de hoje. Deus lhe pague, um grande abraço para você. Todo aquele povo que vai lá fazer uma prece para Santa Terezinha. Isso, muito bom. Então, padre Ednei, a minha pergunta é a seguinte, sobre a Rainha da Paz, lá de Medjugorje. O que você acha? A Igreja Católica ela não aprovou. O que o senhor acha da devoção de Nossa Senhora, Rainha da Paz? Sim. A nossa diocese, o que ela pensa sobre isso? Ok. Bom, a nossa diocese caminha com a igreja. O dia que a igreja disser oficialmente que este é um título atribuído a Nossa Senhora por causa de Medjugorje, das aparições lá,
nós aceitaremos. Enquanto a igreja não disser, não está oficializado. Também não é proibido cultuar Nossa Senhora sob este título, porque, de fato, ela é Rainha da Paz, no sentido de que ela é mãe do Cristo, né? O Rei da Paz, o doador da paz é ele. Mas ela participa da vida dele, então também podemos chamá-la de Rainha da Paz nesse sentido. Aquela que quer a paz, né? Aquela que deseja para os seus filhos a paz que o Filho, mesmo Jesus Cristo, veio trazer para toda a humanidade. Então não existe nenhum problema. Agora, não existe uma oficialidade no culto. Não sei se quisesse construir uma igreja, não sei se isso já é permitido, porque eu não estou acompanhando como é que a igreja tem visto todas aquelas manifestações de Medjugorje. Não conheço documentação, precisaria olhar se já existe um pronunciamento oficial da igreja permitindo isso. Mas, de qualquer forma, a gente deve dizer o seguinte: o culto mariano, ele é da igreja. Independentemente se ela é da Paz, se ela é de Lourdes, se ela é de Fátima, se ela é de Guadalupe, é Maria, a mãe de Jesus. A ela nós prestamos culto, veneramos, com ela nós aprendemos, dela nós pedimos a intercessão. Isso é da igreja. Os diversos títulos de Nossa Senhora, eles têm assim uma certa liberdade em ser criados, desde que não seja coisa assim fora do bom senso, né? Nossa Senhora da Paz está dentro do bom senso. A paz é um dom de Deus. Maria é discípula fiel, ela quer a paz, ela promove a paz, então não tem nada de errado. Mas também ninguém é obrigado. Uma coisa é cultuar Maria como Rainha da Paz, outra coisa é com isso afirmar que ela de fato apareceu lá em Medjugorje. Isso nem a igreja vai dizer, então nós também não temos o direito de dizer. Ninguém é obrigado a acreditar que ela apareceu em Medjugorje. Mesmo quando a igreja se pronunciar, quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, não está pecando, não está fora da igreja, não tem nenhum problema. Mas reconhecer Maria como Rainha da Paz, como Porta da Paz, como caminho para a paz, isso não está errado, a gente pode fazê-lo, não estamos fora da igreja e não estamos em nenhuma desobediência também por causa disso. Obrigado, Terezinha, do Parque Industrial, participando conosco. Agora, quem fala com a gente é do campus de São José. Bom dia, Eliane. Bom dia, tudo bem? Fique à vontade, tudo bem, graças a Deus. Pode fazer a sua pergunta ao padre. Ah, tá. Padre, minha dúvida é a seguinte: eu participei e comprei alguns itens, a princípio sem saber, mas não sei se tem algum problema, em um centro espírita, de coisas assim, de bazar para ajudar as pessoas, coisas muito baratinhas, impressoras, telefones, tudo com preços simbólicos, 20 centavos, R$2 e coisas boas que têm utilidade pra gente. E assim, acredito eu que não possa, por eles estarem ajudando, né, não possa estar trazendo algum risco, alguma contaminação, mas realmente eu não sei se isso tem algum problema. Não, mas eles quem? É um centro espírita que faz bazar para ajudar as pessoas que necessitam. Você falou que você participou, mas não falou onde. Não, é um centro espírita, assim, eu a princípio nem sabia, mas agora eu sei que é. Então, querida, e eu cheguei a comprar e agora eu não sei, porque eles fazem para ajudar mesmo, né? Ok. Veja, gente, já falei aqui outras vezes, isso tem que estar muito claro no nosso coração. As outras religiões, diferentes da religião cristã, elas não são religiões do mal. Nós temos que purificar nossa mente de pensar que o cristianismo é do bem e o resto é do mal. Não. Nas outras religiões também se busca o bem. Também se quer a felicidade, se quer a paz. Inclusive existe a proposta de nós termos um diálogo interreligioso, um diálogo ecumênico, que se fará na base daquilo que há de comum entre nós. Portanto, há muita coisa boa também nas outras religiões. O Espiritismo é uma doutrina diferente do cristianismo. E, nesse sentido, não vamos acolhê-lo como válido para nós, mas vamos respeitá-lo como uma forma religiosa, como uma doutrina que busca também o bem. Agora, depois de visto isso, se eu vou participar de uma promoção, ou se eu vou ajudar numa campanha, se eu vou participar de uma festa, de um casamento, de um aniversário, eu não estou fazendo nada de errado.
Como você mesma diz. Primeiro, porque eu estou fazendo o bem. Segundo, eu estou adquirindo um objeto que não traz consigo nenhuma contaminação. Evitemos essa palavra. Contaminação pode existir no âmbito físico. Se um objeto ficou exposto aí num determinado ambiente, ele pode estar contaminado com uma bactéria, com um vírus, com algum tipo de substância química. Então, se eu tiver contato com ele, essa contaminação pode passar para mim. Mas no sentido espiritual, no sentido religioso, não existe isso. Pessoas boas, podemos ter a certeza de que nelas está a presença de Deus. O Evangelho de domingo passado nos mostrava isso muito bem. Quem não é contra nós, está conosco. Jesus deixou isso claro para João quando falou, olha, tinha alguém expulsando demônios em teu nome, mas não anda conosco. É como se dissesse, tem alguém fazendo bem, mas não é católico. Olha, se está fazendo bem, está com a presença de Deus neles também, porque Deus está em todos. Né? São de outra religião, professam a fé de outra maneira. Agora, se eu compro um produto dessa pessoa, se eu compro um alimento dessa pessoa, uma fruta, uma verdura, não é porque ela é espírita, não é porque ela é umbandista, não é porque ela é muçulmana, que aquilo ali virá contaminado. E pelo simples fato de que a pessoa não é do mal. Né? Oxalá viesse contaminado com o bem, que ela também faz para nos ajudar a fazer mais o bem ainda. Então, não tem isso. Por favor, gente, como cristão, como católico, vamos tirar esse tipo de pensamento da nossa cabeça, porque isso aqui atrapalha a gente caminhar em comunhão, isso aqui depõe contra o nosso ser cristão, porque Cristo esteve aberto a todos. Nós também temos que estar abertos a todos, no sentido de acolher, de respeitar, de caminhar juntos. Não quer dizer que nós vamos misturar questões religiosas, mas nesse campo de comprar alguma coisa, não tem nenhum problema, tá? Lá, só para dar um testemunho, lá na paróquia eu acho muito bonito. Na paróquia tem uma igreja evangélica, né, que de vez em quando empresta da nossa paróquia barraca para as promoções deles. E eu tenho a maior alegria de saber que nós podemos ajudá-los também nas atividades que eles realizam lá, né, porque são nossos irmãos em Cristo. Que bom, e se eu puder, tiver tempo, vou até comprar lá o produto deles, se me oferecerem. Eu não tenho medo de ajudar quem está em busca do bem, da glória de Deus, e assim a gente vai construindo um mundo de paz, de união, que é o sonho e eu diria a grande necessidade do nosso tempo. Obrigado, Eliane do Campos de São José, por sua pergunta e também pelo nosso WhatsApp 981287625. Vieram algumas perguntas, padre, como a Marta de Santana disse: porque Deus mandou construir uma estátua de cobra, isso até falando dos sinais, né? Sim. E os mordidos pela mesma fossem curados. Isso não significa desviar a atenção dele mesmo? Não, pois está na Bíblia, né? Se formos então considerar a Bíblia como esse fundamento da nossa fé, nós temos que respeitar isso. Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e colocá-la numa haste, para que todos os que fossem picados pelas serpentes olhassem para ela e ficassem curados. Olha que coisa bonita. A serpente não era Deus, nem estava no lugar de Deus, mas era um sinal. Sinal, gente. Sinal é uma realidade que aponta para uma outra maior. É uma realidade necessária à nossa vida. Vocês imaginem que desastre seria a nossa vida, ou como ela seria vazia de significados, se nós não tivéssemos os sinais. Por exemplo, os casados usam aliança na mão esquerda. É um sinal de que eu tenho um compromisso com uma outra pessoa, que a minha vida não pode ser vivida de qualquer jeito por causa disso. Nós padres usamos as roupas para celebrar a Eucaristia, porque é o sinal de que não estou fazendo qualquer coisa. Eu não estou ali representando, eu estou celebrando, tornando presente o mistério pascal de Cristo. Quando vamos a uma festa, nós botamos roupas mais bonitas. A roupa ali é sinal da minha alegria, da minha participação naquele momento bonito, na vida de quem está se casando, celebrando o aniversário, festejando alguma coisa. Quando amamos uma pessoa, nós lhes damos um presente. O presente é um sinal do quanto eu a amo, do quanto eu quero bem, do quanto eu estou feliz pela vida da pessoa.
Celebramos nossos aniversários, casamentos, com uma festa, comemos, temos bolo, temos bebidas, temos doces. Tudo isso é sinal. Então, Deus sabe que o ser humano precisa de sinal. Por isso ele instituiu naquele momento o sinal, não para ser adorado, não aparece a palavra adorar, não para ser cultuado, mas para que se olhasse para ele e pelo olhar, que na verdade significava voltar-se para Deus, para o seu projeto, recebesse a cura. Até a medicina usa esse símbolo, aí, né? Exato. E aí nós temos muitos sinais, as imagens, né, a cruz do Cristo, nós temos vários sinais que eu tenho comentado aqui, símbolos, são sinais, são realidades materiais, mas que trazem consigo uma força de comunicação de algo que é imaterial. Bem compreendido isso, nós vamos entender que o ato que levou Moisés a fazer aquela serpente de bronze, como também os atos que nós usamos na nossa vida para construir sinais, são lícitos, são coisas justas, não fazem nenhum mal, pelo contrário, fazem bem para todos nós. Então, está lá na Bíblia. Deus quis assim, porque esse é o jeito do ser humano ser. Ele precisa de sinais. Sinais para orientação, haja visto, por exemplo, os sinais de trânsito, sinais de orientação também. Sim, as nossas palavras são sinais. Exato. Quando eu digo para alguém que eu estou com o coração apertado, é um sinal que eu estou triste, que eu estou precisando de carinho, de atenção, que alguém precisa olhar para mim, me estender a mão. A palavra ali é sinal. Veja que o ser humano não existe sem sinais. Sorriso nosso é sinal. Exatamente. Padre, quase no finalzinho do Por Dentro do assunto de hoje, que está riquíssimo, pediu para não ser identificado, mas disse: qual a forma correta de assistirmos ou participarmos, não sei se essa seria a expressão, da Santa Missa pela TV? Podemos ficar deitados ou comer ou atender o telefone, parar para dar atenção a alguém? Enfim, é válido assistir a missa com interrupções? Olha, a missa na televisão, ela tem o seu valor, mas não é o mesmo que tem quando a gente vai participar na igreja. Então, quem pode ir à igreja, deve ir à igreja. Quem não pode, assista na televisão. E quem pode, não pode assistir em casa? Pode. Mas aí não vamos colocar aquele ato como um ato absoluto. Se chega uma visita, claro que eu posso interromper para dar atenção para a pessoa, que no caso ali tem mais importância do que a transmissão da missa. Se eu tenho que atender um telefone, a porta, se eu tenho que olhar as panelas, ou se eu estou cansado, estou ali numa posição mais confortável, não tem nada de errado. Às vezes eu estou lá em casa, está passando missa na televisão, casa dos meus pais, nós estamos conversando ali na sala. Eu não vou assumir uma postura de piedade, de silêncio diante de uma missa, a qual eu não estou presente fisicamente, embora possa ser ao vivo, né? E também não acho que estar conversando ali em família seja desrespeito à Sagrada Eucaristia. Às vezes eu já celebrei a minha missa. Então, ali sim eu tenho que ter uma outra postura. Mas diante da televisão não preciso ficar tão... Senão não vamos viver, né? Porque tem gente que assiste missa, terço, o dia inteiro. Quer dizer, aí a pessoa vai se escravizar também pelo meio de comunicação, não vai dar atenção para os outros, não vai cuidar da casa, não vai atender portão e telefone. Isso também Deus não quer. Então, o bom senso deve nos ajudar aí a saber qual a postura. Não existe nada de errado em que se assista à missa pela televisão sentado, deitado, de chinelo, de bermuda, né? Ou se pode interromper, conversar com alguém. Não tem nenhum inconveniente nisso, não. E a última pergunta, padre. É comum ficar admirando muito com as coisas que possuímos. Isto seria inveja? Não, a inveja é quando o desejo de possuir algo me leva a fazer alguma coisa que não é lícita, né? A brigar com o outro, a pegar do outro, a destruir do outro se eu não puder ter. Eu acho que nesse sentido que é inveja. Agora, quando eu vejo algo com o outro e eu me sinto estimulado a ter também, mas vou trabalhar para isso com muita tranquilidade, eu vou economizar até eu conseguir ter... né? E vou ver também se realmente é uma necessidade, né? Não é eu vou fazer porque eu vi, eu acho que eu tenho que ter. Daí é competição. Mas se for necessário, se vai me ajudar e com muita tranquilidade, eu não diria que a gente está tendo inveja, não. Eu posso ver uma coisa bonita com o outro, querer tê-la também, mas dentro do meu tempo, dentro das minhas condições,
né? E sem nenhuma aflição por isso, sem sofrer por isso. Então não acho que eu seja invejoso por essa razão. Encerrando então, padre, primeiramente eu agradeço a todo mundo que mandou suas perguntas pelo WhatsApp e tudo. O senhor começou falando da Rosa de Santa Terezinha. Poderia contar pra gente a história dela para aqueles que não conhecem? Nossa senhora, mas a história dela é longa. 24 anos. 24 anos. Bem resumidamente, né? Sim. Santa Terezinha, ela era a filha caçula de uma família de 5 irmãs, né? Houve alguns irmãos, mas que faleceram, então eram 5 irmãs. Ela perdeu a mãe quando tinha 4 anos, foi criada pelo pai e pela irmã mais velha, que depois entrou para o Carmelo, depois uma outra irmã, né? E uma terceira foi para uma outra congregação. Ficou só ela e a penúltima irmã, chamada Celina. E aos 15 anos ela também entrou para o Carmelo. E depois, mais tarde, Celina, depois da morte do pai, também se tornou monja carmelita. Terezinha entrou então com 15 anos, o que era incomum na época. Ela chegou a pedir até ao Papa, numa visita que ela fez a Roma, passando perto do Papa, ela disse: deixa eu entrar no Carmelo aos 15 anos. E o Papa respondeu para ela: se for a vontade de Deus, você entrará. E de fato ela entrou. Ela viveu 9 anos no Carmelo, morreu com 24 anos de tuberculose. Mas nesses 9 anos ela fez muita coisa boa, no sentido de viver o amor, como eu já disse, nas pequenas coisas. Ela foi mestra de noviças dentro do Carmelo, né? E depois, já quase no final da vida, ela escreveu a sua história, suas memórias, a pedido da sua irmã mais velha, que era a superiora do Carmelo, que é a Madre Inês de Jesus. E isso gerou depois o livro chamado História de uma Alma, que logo na sua primeira edição foi vendido assim em grande quantidade. E depois já houve muitas outras edições dessas memórias de Santa Terezinha chamadas História de uma Alma. E ela é uma santa que encanta, como eu dizia a todos, exatamente pela simplicidade com que ela viveu o seu dia a dia, no amor, na fé, na confiança em Deus, na paciência com os outros, na paciência no sofrimento, né? Então, em resumo, essa é a história de Santa Terezinha. A ela são atribuídos muitos milagres, desde o dia da sua morte, né? Ela é muito querida no mundo inteiro. Ela era da França, né? No norte da França, na região da Normandia. Ela nasceu em Alençon, mas depois viveu grande parte da sua vida e morreu em Lisieux, né? No Carmelo de Lisieux. Obrigado por nos dar essa história. Começou muito jovem, uma infância abençoada. Com certeza. Padre, algumas perguntas que ficaram vamos deixar para a semana que vem, se Deus quiser. Agradeço mais uma vez por nos orientar, nos ajudar e aproveito e peço, deixe-nos a sua bênção sacerdotal. Quero enviar um grande abraço a todos os meus paroquianos de Santa Terezinha. Estamos em festa, à tarde nos encontraremos nas celebrações. E convido a todo o povo que está nos ouvindo também para participar conosco. Temos uma missa agora 12h15, às 15 horas e às 19h30, seguida da procissão luminosa de Santa Terezinha, se não estiver chovendo. Então estão todos convidados a estar conosco lá durante todo o dia. A relíquia de Santa Terezinha está exposta também na igreja para as pessoas fazerem suas preces diante dela e ganharem uma rosa abençoada lá no santuário. Que Deus abençoe a todos pela intercessão de Santa Terezinha, enviando do céu muitas chuvas de rosas, de bênçãos e graças a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus o abençoe hoje e sempre e que tenha uma abençoada festa junto do povo de Deus e que Santa Terezinha interceda por todos, Padre. Amém. Amém. Ficamos por aqui. Obrigado você que participou conosco. Caso não deu para participar hoje, semana que vem você terá esta outra oportunidade. No oferecimento de Peregrinos, Viagens, Itiquira Turismo, Peregrinação para Todos, ficamos por aqui com o Por Dentro do Assunto, com produção de Donizete Eugênio,
Direção de Fernando Menegatti, supervisão-geral do Padre Luiz Fernando Soares, auxílios técnicos de Márcio Buim, apresentação de Carlos Lucena e Padre Ednei Evaldo Batista, coordenador diocesano de pastoral e pároco da paróquia Santa Teresa do Menino Jesus, que está em festa. Na sequência, momento de oração.